Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X. Com o risco físico da presença, do ônus de, por exemplo, receber uma resposta na cara ou até uma agressão física, mas também porque neste nosso mundo líquido, usando uma expressão do Bauman, nós nos tornamos todos autores com autoridade. No momento que eu tenho o acesso à internet, eu posso emitir opiniões sobre medicina, educação e história. E se alguém me disser que está errado, eu digo, é sua opinião. Muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. A detração política tem uma função. O problema se ela é apenas o ataque. E o problema maior é dar mais atenção à vida pessoal do candidato do que às suas propostas. O candidato ser ou não ser casado, o candidato ser ou não ser um homem fiel, o candidato ser ou não ser hétero é absolutamente irrelevante em relação às propostas dele. Nós temos no Brasil desconfiança de dois instrumentos. Não é que nós não possamos ter essa desconfiança, mas nós temos. Uma é o mercado, como instância reguladora das coisas, e a outra é a política, como instância onde eu possa resolver os problemas. Nós gostamos mais da força, da intervenção, do Estado e da fofoca. Acreditar na política como uma instância de harmonização é mais difícil entre nós. É a coisa mais forte que tem em nós apelar aos estereótipos, aos arquétipos, a tudo aquilo que nos ensinaram indiretamente. Aquele aprendizado que eu tive no banco de trás do carro, quando meu pai dirigia, eu era criança e gritava, tinha que ser mulher. Essa tradição misógina, tradição de desconfiança do feminino, ela é muito forte entre nós. Logo, é preciso analisar objetiva e criticamente. Toda detração, então, ela tem como objeto alguém, mas toda vez que eu aponto o dedo para alguém, há 3 dedos apontados para mim. Teoria psicanalítica básica freudiana. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu lhe acuso de alguma coisa, obviamente essa coisa encontrou um eco em mim, difícil de ser resolvida. Por exemplo, homofobia, como querem os psicanalistas, é sempre o choque entre 2 homossexuais, o que aceita sua sexualidade e o que não aceita, e por isso ataca. Ou seja, ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas dores. Ou seja, falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, porque é quase um raio-x da nossa alma. Tente eliminar do campo do humor e da piada o português, a loira, o homossexual. Tente eliminar da piada o pobre, tente eliminar da piada o nordestino e você verá que o nosso humor acaba de falecer. Porque o humor é um dos grandes campos do preconceito. Então, o preconceito é um dos elementos que estabelece uma tentativa de aliança entre mim e o outro. Ele nasce da ignorância e o preconceito nasce também do medo. Se eu tivesse que achar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e o outro é a angústia do medo. Essas duas coisas que existem em todas as pessoas, porque todos nós temos medo, elas fazem surgir exatamente isso. No alvo do meu preconceito está o meu desejo.
está o meu desejo a todo instante, aquilo que eu projeto no outro. O preconceito é muito forte, livrar-se dele é quase impossível. Para que ele seja superado, nós precisamos de duas coisas. Uma é a educação, que é o consenso, e a outra é a coerção, que é a lei. É preciso haver educação sobre o trato com as mulheres, que transforme as pessoas, e é preciso haver Lei Maria da Penha. Essas duas coisas podem resolver a médio e longo prazo. Imediatamente, não, porque nós somos formados por uma sociedade preconceituosa.